Olá, pessoal. Vou apresentar para vocês agora uma palestra que eu intitulei Vida Cotidiana, as Filosofias e a Filosofia, o Sistema das Autoconsciências. Basicamente, ela é a apresentação de algumas ideias que estão no texto Ser Neo-Hegeliano Hoje, o Espírito Enciclopédico, publicado no livro Enciclopédia das Ciências Filosóficas 200 anos, pela editora FII em 2018. Né? Basicamente, eu vou tratar dessas sessões, das ideias que estão nessas sessões aí, né? Fazendo uma exposição mais sucinta delas em geral. Algumas ideias eu vou discutir, então pode não ter exatamente lá no texto, mas isso serve de texto base depois, se vocês quiserem estudar o conteúdo dessa palestra. A ideia da palestra é justamente dar uma visão geral de certos problemas que o texto levanta e certas soluções, com vista a uma compreensão do domínio da filosofia num sentido amplo e da relação dela com o nosso dia a dia. Por isso, a ideia de vida cotidiana como o primeiro tema listado no título da palestra. Então, o importante aqui é que, primeiramente, a gente vai estar usando o termo filosofia para designar uma visão de mundo, vida, totalidade que uma pessoa tem. O termo filosofia aqui será usado para designar uma visão de mundo, vida, totalidade que alguém tem. Né? Então, nesse sentido, cada um de nós é um filósofo. O que a gente quer com isso? Né? A gente quer não só caracterizar o que seja a filosofia, mas também ver como a filosofia entra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Né? Então, nesse sentido, é importante salientar que a filosofia acaba sendo essa visão de mundo, né, de totalidade, de vida, que cada um de nós tem. Então, nesse sentido, cada um de nós é um filósofo. Mas se cada um de nós é um filósofo, não existe aqui exatamente uma divisão entre filósofos e não filósofos, já que todos são filósofos, mas existe uma certa classificação em termos de gradação, né? Ou seja, as filosofias vão se diferenciarem por um certo grau de elaboração, né? Que quer dizer um certo campo de abrangência e de resposta que essas filosofias dão. Ou seja, tem certas visões filosóficas do mundo que, de tão iniciais, você começa a colocar perguntas a elas e ela começa a se contradizer nessa visão, porque ainda não tem esse grau de elaboração. Então, fazer uma filosofia é algo que exige trabalho, né? Aliás, muito trabalho, ainda que não remunerado. Né? E as filosofias da história da filosofia, que a gente estuda nos cursos de história da filosofia, são justamente filosofias, em geral, ou com alto grau de elaboração, ou que têm certos conceitos que influenciaram a nossa visão de mundo, né? Influenciaram na história. Né? Então, por isso, a gente acaba estudando essas filosofias. Em geral, são as respostas às questões sobre o mundo, a vida e a totalidade que os filósofos dão, né, que mantém o nosso interesse pela filosofia, né, pela filosofia como um todo. Por isso, em geral, os alunos entram no curso de filosofia, vão estudar filosofia, as pessoas do dia a dia procuram a filosofia nesse sentido. Né? Então, nesse sentido, a gente vai falar de uma função da filosofia ou das filosofias, né, que é essa compreensão da totalidade da vida, de si. Né? Sem essa compreensão, a gente não consegue nem agir no mundo. Né? Ela tem até uma certa função biológica de adaptação, porque quanto melhor a gente conhece o nosso meio, melhor a gente pode atuar nele, né? Então, mais adaptado no sentido da biologia está em relação a esse meio, né? Até em certo sentido, a gente pode pensar que os animais têm uma certa representação do que é o mundo para eles, né? Uma certa forma de conceber o que é esse mundo, e isso é importante para a sobrevivência dele, consequentemente, da espécie. Então, a filosofia tem até uma função biológica, mas, mais do que isso, para alguém que está buscando conhecer o mundo como ser humano, ela tem uma função essencial, que é ser a forma com que esse ser humano conhece o mundo e, num certo sentido, o que é o mundo para esse próprio ser humano. Em especial, em relação às ciências contemporâneas, né, e as especialidades, hoje em dia, né, as áreas do conhecimento, um cientista necessita e tem uma filosofia, né, ou seja, uma visão de mundo que permite ele coordenar aquele conhecimento da ciência particular que ele tem com as demais atividades que ele realiza,
que ele está em interação com o mundo, né? Então, a filosofia tem um papel até mesmo para um cientista, e a ciência, no sentido de uma ciência particular, ela é uma filosofia, mas em menor grau, porque ela trata simplesmente de um aspecto da realidade, não dessa visão de totalidade. E ela depende dessa visão de totalidade. Então, nesse sentido, ela é parte da filosofia. No caso de um especialista, de um cientista, da visão de mundo da filosofia desse especialista cientista. Então, a gente vê que a filosofia tem, de fato, um papel fundamental na vida do homem. Nesse contexto da filosofia, então, a gente pode se perguntar, né, como compreender a vida e a nós próprios? Muito pode se dizer a respeito dessa questão, mas a gente quer tratar ela aqui do ponto de vista desse conceito de filosofia que a gente acabou de expor. A primeira questão que talvez a gente possa colocar é: podemos fugir desse conceito de filosofia? Como a gente viu, não, né? Ele é necessário como a forma de ver, entender e explicar o mundo, né? A totalidade, a vida. Então, num certo sentido, se a gente quer pensar o mundo, a totalidade, a vida, a gente tem que considerar o conceito de filosofia, e mais particularmente a gente tem que considerar esse conceito de filosofia que permite uma certa relação entre uma teoria filosófica e a prática, né, no dia a dia, né? Então, nós não podemos fugir desse conceito, né? E note que, mais ainda, uma filosofia, né, de uma pessoa está diretamente relacionada ao que é a realidade para essa pessoa, né? Então, filosofia e realidade para essa pessoa acaba equivalendo, né? Então, a gente pode pensar assim, tá bom, mas o que você quer dizer com filosofia de alguém? Eu quero dizer no sentido mais básico, assim, até no sentido de quando você acorda, assim, você olha para o mundo e diz assim, nossa, o mundo. Então, você vê uma certa realidade. Isso que você está chamando de realidade, isso que você vê como realidade, no fundo, quando alguém te pedir para descrever como é o todo, a totalidade, é isso que você vai descrever. Então, é essa a sua filosofia que você está vivendo e que você vai apresentar. Então, existe uma forte relação entre o que a gente está chamando aqui de filosofia e essa visão de realidade que cada um tem. Então, vejam que a abordagem aqui se pretende ser uma abordagem pragmática, né, no sentido da ação, de traduzir esse conceito de filosofia em termos da ação, não só do filósofo, né, que faz a filosofia, mas da prática humana, da relação entre seres humanos. E nesse sentido, que apesar de estar tratando de um conceito que, num primeiro momento, parece abstrato, ele é um conceito que descreve funções, descreve uma atividade humana extremamente essencial. Então, ele é um conceito extremamente necessário para a gente compreender a própria vida cotidiana e inserido nessa vida cotidiana. Embora, em geral, a gente não tenha consciência desse conceito de filosofia ou dos desdobramentos que ele pode ter, né? Independentemente disso, ele é extremamente necessário para essa compreensão da vida cotidiana, e por isso eu estou fazendo essa palestra no sentido de mostrar essa correlação e desenvolver várias consequências dessa concepção de filosofia em relação a essa prática, essa vida cotidiana. Voltando então à nossa pergunta, como compreender, pois, a vida e a nós próprios, a gente pode ver que essa pergunta remete ao que estava inscrito no templo de Apolo, em Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo, que é um imperativo, né? Uma ordem que Sócrates, no início da filosofia ocidental, né? Coloca como necessário, né? E vejam que essa frase ela é profunda, porque isso significa que a gente não sabe o que a gente é, né? E de uma determinada maneira, essa pergunta perdura até hoje, né? Desde que Sócrates a colocou por volta de 2.500 anos. Nesse sentido, ela perdura até hoje, e é muito estranho que a gente se pergunte assim, quem eu sou, né? E eu não sei dar exatamente uma resposta para isso, né? Sou um organismo, sou um ser que é mais do que um organismo, mas será? Eu tenho certeza? Como é que isso se expressa? Então, nós vemos que essa pergunta está diretamente relacionada a gente, ao que a gente é, né? E, por outro lado, justamente como compreender, pois, a vida e a nós próprios, nos remete ao que a gente está chamando aqui dessa noção de filosofia, porque uma resposta a essa pergunta, né, vai ser exatamente uma filosofia. Por outro lado, ainda tem um dado fundamental dessa nossa análise, já simples, mas que eu acho que é muito profunda e que vai permitir
ver o desdobramento disso, né, e o que está por detrás, o ser humano é um ser que elabora filosofias. É um ser que elabora filosofias e que, portanto, essa característica é fundamental se a gente quer compreender o que seja a vida, porque o ser humano também faz parte da vida, né? O outro está necessariamente interligado, intrínseco à nossa sobrevivência, à nossa vida. Nós temos que necessariamente levar em conta essa capacidade do ser humano de elaborar filosofias, né? Mas existe aqui, então, uma certa circularidade, porque a gente vai ter que elaborar uma filosofia que contém ela própria como se elabora filosofias. Então, há uma circularidade aí, né? Essa filosofia, no final das contas, vai ter que explicar como ela própria surge, né? Sem isso, não se está compreendendo o ser humano, né? Pois uma de suas propriedades fundamentais é essa de elaborar a filosofia. Inclusive, filosofias que contenha a elaboração de si própria, e inclusive a gente está buscando fazer uma filosofia que contenha a elaboração de filosofias, então, inclusive de si própria. Para nos ajudar, então, nessa tarefa, né, de elaboração de, pelo menos, conceitos gerais que permitam balizar uma certa construção de filosofias que levem isso em consideração, né, a gente vai usar aqui o conceito de sistema da sistêmica, e que, basicamente, um sistema significa elementos e relações entre esses elementos, né? Na sistêmica, no início, essa noção de sistema surgiu porque você tinha certas equações que expressava as relações entre os elementos do sistema. E essas equações podiam ser aplicadas a diversos sistemas, biológicos, sociais, físicos. Então, as equações eram a mesma e, portanto, o comportamento dos sistemas eram equivalentes. Então, você poderia estudar o sistema a partir só dessas relações mesmas, sem ter que estudar no detalhe esses domínios particulares. Ou, de outra forma, uma vez que se resolvia a questão do comportamento do sistema segundo essas equações, esse comportamento servia para todos esses sistemas, né? Para esses sistemas biológicos, físicos, sociais, que têm essas equações regendo ele, né? No nosso caso aqui não se trata de equações, a sistêmica evoluiu muito a partir desse início dela, mas de qualquer forma a gente vai usar aqui a noção de sistema, ou seja, de elementos e relação entre eles. Os nossos elementos vão ser os seres humanos e as relações são as relações entre os seres humanos, né? Então, a pergunta, nesse caso, se torna, né, com o conceito de sistema, como compreender o sistema dos seres humanos, que são os seres humanos elementos do sistema, e de seus comportamentos, atividade dos elementos do sistema, levando em consideração que esses comportamentos, atividade dos elementos, depende do conhecimento de cada ser humano, que é um elemento, a respeito do mundo que o cerca, ou seja, depende de sua filosofia e, inclusive, a respeito desse próprio sistema que a gente está aqui buscando compreender, né? Então, você nota a circularidade aí no final, né? Então, como compreender esse sistema de seres humanos, né? Os seres humanos e a relação entre eles, levando em consideração que o ser humano tem essa propriedade de fazer filosofias. Bom, quando a gente vai analisar isso, vamos dizer, na prática, na história da humanidade, a gente vê que tem tantas filosofias quanto os filósofos, né? Que dificilmente um filósofo concorda com o outro, o que significa que tem uma pluralidade de filosofias, né? Como se diz, tantas filosofias quanto filósofos, mas mais ainda, porque um próprio filósofo vai mudando de filosofia durante a vida dele, então tem mais filosofias que filósofos, né? Eu não vou entrar aqui no porquê da existência dessas diversas filosofias, isso tem a ver com um conceito que eu gosto de chamar de liberdade filosófica, que eu já expliquei num outro vídeo de forma geral, né? Talvez algum dia ainda escreva um artigo mais especificamente sobre isso, né? Mas não me interessa aqui tanto o porquê agora, mas sim o fato que existe essas diversas filosofias e tentar lidar com isso. Isso se torna, então, na medida em que a gente tenta entender o sistema dessa forma, uma certa indicação de como a gente deve caminhar, e uma coisa que, então, é essencial aí é isso, que a totalidade para cada um de nós, né, ou seja, a nossa filosofia, incluindo nela o mundo, nós próprios e a vida em geral, para cada um de nós, é a compreensão dela que cada um de nós tem.
pode-se dizer aqui da realidade da nossa compreensão do mundo. Pode-se dizer aqui que a realidade para cada um de nós é essa nossa compreensão do mundo, né? Então, o que a gente está chamando de filosofia é a compreensão de mundo que cada um tem. E isso é um problema na elaboração da nossa filosofia, porque a gente vai estar dizendo para nós o que é essa realidade, né? Então, note que a filosofia não é algo meramente abstrato, ideias em geral, mas essa visão mesma, né? E eu trouxe aqui um exemplo do Sir Isaac Newton, né? Então, aqui tem um trecho do livro dele, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, né? O grande físico inglês, que tem uma concepção de tempo e espaço absoluto que ele vive aquilo, né? E depois vem a teoria da relatividade mostrar que não há um espaço e tempo absoluto nesse sentido. Mas para ele isso é real, porque assim, se você, para pensar um pouco sobre isso, juntando com a geometria cartesiana, que coaduna muito bem com essa noção, em geral, na geometria cartesiana, se você tem uma reta, você pode, mesmo aqui no espaço, você pode escolher uma origem. Nessa reta, para a direita, por exemplo, você vai ter medidas positivas, então aqui está, por exemplo, 5 centímetros, aqui 10 centímetros, 15, etc., desse ponto de origem, e aqui menos 5, menos 10, menos 15, e aí vai, né? Se se trata de um plano, né, vamos pôr aqui esse plano, você pode traçar um x e um y, de tal forma que, fazendo uma projeção de 90 graus, cada x e y cada ponto tem um endereço, x e y, um número aqui. Então, vai ser 30 centímetros para cá, depois mais 20 centímetros de altura. Então, esse ponto está aqui. Então, dado um ponto e dois números, eu tenho tudo nesse plano. Mais ainda, eu posso colocar um eixo nesse sentido do espaço e cada ponto, então, eu posso projetar num eixo, no outro e nessa distância que está para lá, né? Ou seja, eu estabeleço aqui o ponto nesse plano e depois a distância que ele está para lá desse plano. Então, só com 3 números eu consigo correlacionar qualquer ponto do universo físico dado um ponto de referência, né? Mas ainda, se você pensar no tempo também como estabelecendo um momento presente que é zero e a partir daí contar os momentos no futuro em segundos, por exemplo, e para trás em menos segundos, qualquer ponto no universo, em um certo instante, tem 4 coordenadas que o definem, né? Tem 4 números que o definem. E eu posso pensar, então, os movimentos dentro desse espaço-tempo absoluto, né? Então, Newton vivia isso. A gente, quando estuda a física newtoniana e a compreende a mecânica clássica, a gente vive isso de uma forma real, mas depois a gente percebe que essa realidade não é exatamente realidade, né? O espaço e o tempo depende do referencial, como mostra a relatividade. Então, isso para dar uma noção de como as teorias é uma compreensão do mundo e como essa compreensão do mundo está diretamente relacionado ao real para a gente, né? Então, fica para nós a questão: como, pois, responder à questão anterior, levando em conta que a realidade para cada um de nós é a compreensão que cada um de nós tem do mundo, da vida, de nós próprios e da totalidade. No sentido, então, de dar uma resposta a essa questão, eu trago aqui um conceito que é o conceito de autoconsciência, né? Então, para a gente fixar as nossas ideias aqui para tratar do problema, eu considero, né, denominarei de autoconsciência uma inteligência, no caso aqui um ser humano, que tem a possibilidade de compreensão de que o mundo, a vida, nós próprios e a totalidade para ela, para essa consciência, é a compreensão que ela própria tem deles. Ou seja, a própria compreensão que ela tem do mundo, da vida, da gente mesmo, da totalidade, né? Isto é a sua filosofia. Então, autoconsciência é quando a gente toma consciência de que a filosofia, nossa filosofia, é essa visão de realidade para nós e vice-versa, né? Então, isso é fundamental para tratar do ser humano. O ser humano tem isso e a gente precisa tomar consciência dessa propriedade para poder tratar dos seres humanos, compreender melhor os seres humanos e o sistema de seres humanos. Ou seja, não só podemos ver que somos uma autoconsciência, mas a gente vai estar lidando com autoconscienciais, ou seja, os outros seres humanos, né? Vai estar lidando com os outros. Outros aqui está entre aspas, daqui a pouco a gente vai comentar um pouco essa aspas, né? Mas, de qualquer forma, é justamente essa relação da de você como autoconsciência com os outros como autoconsciência. Como a gente pode, então, pensar esse sistema? Esse conceito vem para a gente poder pensar esse sistema, né?
Então, a partir daí, o sistema de seres humanos, né, e os seus comportamentos, que a gente estava discutindo agora há pouco, se torna um sistema das autoconsciências, né, e os seus comportamentos. Então, o sistema dos seres humanos é o sistema das autoconsciências, que também faz parte do título dessa apresentação e que vai servir como conceito que nos permite pensar essa realidade de tal forma a que forme um todo coerente, né? Aquela história da elaboração das filosofias, que ela dê conta de várias respostas sem se contradizer, tentando enxergar melhor o próprio funcionamento dessa realidade, da nossa efetividade, do nosso dia a dia. A partir daí, então, a gente pode ver que a filosofia de uma pessoa influencia no comportamento dessa pessoa, né? E a gente só vai entender esse comportamento se a gente entender a filosofia, as ideias dessa pessoa, né? Explicar o comportamento do sistema depende, então, do conjunto das filosofias possíveis, se a gente está levando em conta o ser humano em geral, né? Lembra que a gente começou com a pergunta, né, conhece-te a ti mesmo, mas esse ti mesmo é o ser humano em geral, que caracteriza ele, né? Não só as particularidades dele, mas desse geral, sem o qual a gente não consegue entender nem o ser humano particular, né? Então, explicar o comportamento desse sistema dos seres humanos vai depender do conjunto das filosofias possíveis, né? Melhor dizendo, vai depender do sistema das filosofias possíveis, porque não é só um conjunto, um agregado de filosofias, né? Mas as filosofias têm relação uma com a outra, uma explica, uma se discute com a outra, debate com a outra, uma explica os dados que a outra chegou. Então, existe um complexo sistema de relações aí que é justamente essencial para entender e explicar o comportamento do ser humano, né? E do sistema de seres humanos, do sistema das autoconsciências. Nesse sentido, a gente vai então definir o conceito de razão para nos ajudar, né, nessa compreensão, que basicamente é o sistema das filosofias possíveis, ou seja, esse elemento que a gente precisa para entender o ser humano. Então, na razão, quando a gente fala da razão, a gente está falando dessas diversas concepções possíveis da vida, da realidade, ou melhor dizendo, dessas diversas realidades possíveis, porque a gente viu que isso é realidade para cada um dos sujeitos, e a gente vai estar falando das diversas filosofias e está falando também do sistema delas, então da possibilidade de entender como uma está relacionada com a outra, até mesmo como uma visão posterior pode compreender as anteriores, então uma filosofia que, num certo sentido, contém os princípios daquelas anteriores nesse sistema complexo. Por que razão? Razão porque ela tem a ver com a nossa compreensão, né, do mundo, da vida, né? Então, por isso o termo razão. Nota que razão aqui, então, não é uma mera faculdade humana, né, mas é um conceito que de sistemas de visões de mundo, mas que ela própria é uma visão de mundo, né? Mas uma visão de mundo que tem todas essas filosofias. Então, é uma visão de mundo que, tá bom, a gente pode não ter atingido ela completamente, porque a gente não enxerga todas as filosofias, mas a gente pode pensar o próprio conceito de razão como se fosse um certo mundo das ideias, onde cada pessoa está habitando uma das ideias, né, nesse mundo das ideias, e podendo ir de um lugar para outro nesse mundo das ideias, né? Então a razão descreve esse espaço das autoconsciências, vamos assim dizer, né? Mas mais do que isso, ela é própria, pode ser vista como uma grande filosofia, que seria uma consciência dessas diversas filosofias, né? E, bom, com esse conceito de razão, que, ao meu ver, é essencial, então, para a gente entender o próprio conceito de ser humano, a gente pode dizer, tá bom, mas isso é um conceito ainda organizador, é verdade, mas é um conceito que a gente tem que levar em conta que o que está no interior dele, as filosofias, são vividas como realidades, então ela é uma realidade de realidades, que daqui a pouco a gente vai ver se apresenta como essa realidade última das diversas realidades, né? Mas, independente do nome, é um nome que a gente dá para esse sistema, mas é ele que a gente vai usar aqui. E, nesse sentido, a gente também vai poder definir filosofia, o termo filosofia com F maiúsculo, agora sim, né, não só filosofias no plural, como essa atividade de elaboração de filosofias, né, de compreensão do mundo, né, da realidade, né, que se vive, né? Ah, rumo à razão, ou seja, rumo a uma compreensão cada vez maior dos seres humanos, da forma com que eles compreendem o mundo, das diversas formas de compreensão do mundo, né? Então, filosofia
com F maiúsculo, está designando essa atividade. E veja que, então, quando a gente fala de história da filosofia, isso faz sentido, porque as filosofias, na história da filosofia, está justamente elaborando filosofias, visões de mundo, né? E se a gente pensar, principalmente em função de alguns filósofos que buscam essa compreensão geral, a filosofia que busca compreender melhor, cada vez mais, a própria história da filosofia, essas diversas filosofias, está em busca do que nós estamos chamando aqui de razão, né? Notem que até agora eu não falei nome de nenhum filósofo na minha exposição, e isso foi de propósito, para que vocês percebam que esses conceitos se bastam na compreensão de si, que esse sistema de conceitos e a inter-relação entre eles se bastam na compreensão de si e nessa relação direta, né, com uma pragmática com a vida cotidiana, né? Então, é a partir daqui que eu vou, nos meus cursos de filosofia, olhar e tratar de alguns filósofos em particular, né? Mas, para nós aqui, então, é importante que a gente trate isso só do ponto de vista do conceito, por enquanto. Bom, então nós vimos aqui o conceito de razão e um conceito de filosofia, a partir daí, justamente a partir daquele conceito de filosofia e da propriedade do ser humano de fazer filosofias, e entendendo que aqui a gente está fazendo uma filosofia para entender esse universo das filosofias, né? E o que significa ele, né? Bom, mas a gente falou aqui de outros, né? E eu pus entre aspas. Por que entre aspas, né? Porque, sendo a razão o sistema das filosofias possíveis, ela é o sistema do que é para as outras pessoas, ou seja, da realidade dessas outras pessoas. E vejam que isso é um fenômeno muito atual, né? A gente vive uma época de polarização política e de elaboração de realidade através de imagens, vídeos que são montados e enviados para as pessoas, que fazem com que elas adquirem uma certa noção do que é para elas, que é muito diferente uma para outra, né? Então você tem essa pluralidade de visões, de pluralidade de realidade, e buscar compreender essa pluralidade de realidade é justamente caminhar no sentido da razão, caminhar nesse sistema, num conceito de filosofia de ser humano que possibilite essa pluralidade de visões da realidade e mais, estabelecer uma realidade que tenha como parte dessa essa possibilidade de se elaborar diversas realidades, né? Então, isso é um fenômeno extremamente atual. Mas, na medida em que uma filosofia quer ser a filosofia, ou seja, essa uma filosofia, uma visão de mundo que caminha rumo à razão, né? A filosofia dos outros, a forma de compreensão dos outros tem que ser, tem que se buscar compreender, tem que se buscar entender. Então, os outros, entre aspas, são parte da sua filosofia, né? De você enquanto uma autoconsciência, né? Então, você é constituído dessas autoconsciências. A sua filosofia, a sua visão de mundo, que é você, que é a sua autoconsciência, é constituída dos outros. Então, não há verdadeiramente outros, né? Para nós, os outros são parte da gente e vice-versa. A gente é parte dos outros, formando não coisas isoladas, mas em uma conexão muito profunda, né? Aqui, nessa noção de razão, de filosofia, vai ter o conceito de superação, né? Ou seja, a gente está buscando uma certa unidade expressa por uma filosofia, né? No qual as filosofias que a gente está buscando conciliar são visões dessa unidade. Então, o que existiria que permite as pessoas verem das diferentes formas, né? Ou seja, serem pontos de vista de um todo, que elas não estão enxergando num todo, mas a gente está procurando elaborar para entender qual é esse todo do qual essas filosofias, essas visões de mundo fazem parte, né? Nesse sentido, o conceito de filosofia, com F maiúsculo, que a gente definiu, se mostra ser o conhecimento da razão, né? Porque a gente está cada vez mais buscando compreender a razão, e ela pode nos mostrar o estado da arte hoje, ou seja, das filosofias que estão por aí, que assumem essa noção de razão, que essas filosofias nos diz da razão, né? Então, é o nosso conhecimento atual da razão, que vai se ampliando cada vez mais, que a gente vai elaborando, entendendo como isso se articula. Então, a gente vai cada vez mais compreendendo a razão, né? Então, a filosofia se mostra como conhecimento da razão, e essa razão se mostra ser para nós a própria totalidade, porque o que é essa razão? A nossa forma de compreender o mundo, né? Não só os seres humanos e a forma de compreensão
deles, particularmente, mas uma forma de compreensão que serve a todos, como, por exemplo, a ciência, a física, a química, a biologia, né? Então, nessa razão, também está o nosso conhecimento da natureza hoje em dia, né? Do que é o mundo para nós. Então, a busca dessa razão é, no final das contas, uma compreensão melhor do que é o mundo, do que é o ser humano, do que é a totalidade, do que é a vida, mas levando em conta essa capacidade do ser humano de fazer filosofias e da filosofia dele ser exatamente o que é real para ele, né? E conhecer essa totalidade, então, na medida em que a razão se mostra ser a própria totalidade, conhecer a totalidade é conhecer a razão. Um outro motivo para se usar aqui a palavra razão vem da palavra razões, né? Dos porquês, né? Então, quando a gente pensa nas coisas, a gente vai buscar a razão de ser das coisas. E a gente até fala de razões desconhecidas nas coisas, de tal forma que elas vão se tornar conhecidas. Então, veja como essa razão já tem uma certa existência antes de nós conhecermos ela, né? Então, é essa totalidade que nós buscamos conhecer, né? Razões desconhecidas, como a gente viu que pode estar na natureza, com o que a ciência busca cada vez compreender mais, nas relações humanas, que as ciências humanas buscam compreender cada vez mais, que a gente está buscando compreender aqui, e até relações inconscientes nossas, né? Que estão no nosso inconsciente, que faz com que a gente seja de uma forma ou de outra. A gente busca conhecê-las, então, inconscientes ainda, né? Então, são essas razões que faz parte do que a gente está chamando aqui de razão, que é o que a gente está buscando conhecer, né? Tal conceito de razão faz com que, cada vez que a gente esteja buscando compreender uma coisa, a gente está buscando a compreensão da coisa mesma, né? Então, o objeto é o próprio conhecimento do objeto que a gente está buscando conhecer, né? Então, como não, esse conhecimento existiria nele, o que nos faz com que a gente busque conhecê-lo, então ele próprio se apresenta para nós como um conhecimento no interior da razão, né? E as diversas visões filosóficas de um objeto, né, são diversos lados, né, podemos chamar de momentos desse objeto, né? E o objeto mesmo, para essa visão filosófica que eu estou colocando aqui, né, o objeto mesmo é o sistema dos seus momentos, né, que determinam ele, ou seja, o sistema das várias visões desse próprio objeto. Então, compreender esse objeto é compreender por que essa unidade tem essas diversas formas de poder ser vista, né, esses diversos pontos de vista, né, e compreender ele, então, como essa unidade, né? Por isso ele é o sistema dos seus momentos, não é só o conjunto deles, mas também a relação deles que estabelece essa unidade disso que esse próprio objeto é. E isso é uma definição geral que pode servir para qualquer objeto que seja tema de uma análise, né, de uma investigação filosófica, né? Com isso, né, se a partir daí todos os objetos são conhecimentos, eles próprios são conhecimento deles, e a gente vive nesse universo de conhecimento que é a razão, buscando compreendê-la, né, a gente está em contato direto com esse conhecimento, e aquilo que a gente pensa é o que está sendo, e o que está sendo é o que a gente está pensando, né? Então você tem aí a noção grega de noesis noisios, uma atividade cognoscente em si própria e para si própria, que se reconhece como essa atividade cognoscente. Então, eu estou pensando sobre o mundo agora, estou vendo ele, isso que é o pensamento sobre ele, estou tendo uma concepção dele, é uma realidade para mim, e essa realidade é a própria atividade de pensar minha sobre o mundo nesse momento. Então, o mundo e essa atividade de pensar é a mesma coisa. É essa noção de noesis noisius que está sendo colocada aqui, né? Então, é uma atividade cognoscente em si, para si própria, na qual conhecimento e conhecido são o mesmo. Então, nós temos aqui a superação da dualidade da coisa para si, ou seja, nosso conhecimento da coisa e a coisa em si, aquilo que é coisa nela mesma, uma discussão que é feita na filosofia, né? E por que tem a superação dessa dualidade? Porque se está sempre conhecendo a coisa em si, né? É ela que se expõe a nós quando buscamos conhecê-la. Então não tem essa dualidade, é a própria coisa se expondo, né? Mas ela vai estar expondo momentos dela própria, momentos que a gente vai ter que articular num sistema, numa unidade que vai mostrar o que é aquele objeto que está sendo exposto para nós. E a totalidade das coisas em si é a razão, que a gente está chamando aqui de razão. Nesse sentido, um outro
significado para a razão é que ela é a verdade, né? Com um V maiúsculo, aquilo que é, como as coisas são mesmo, independente de se a gente sabe ou não a verdade, conhece ou não a verdade. A gente pode buscar conhecer a verdade. E é o fato da verdade existir que serve como fio de prumo para dizer o quanto a gente está mais próximo dessa verdade ou o quanto a gente está mais distante dessa verdade. Então, é a existência dela que dá, num certo sentido, o falso, né? O inadequado a ela. Então, essa existência da razão é identificado com a própria existência da verdade. A razão é essa verdade, mas agora uma verdade que é cognoscível, que é inteligível, né? E que está aí, que é a própria forma com que as coisas ocorrem, né? E a própria propriedades, relações que, por exemplo, os seres humanos têm entre si, que as coisas têm entre si. Mas vejam que, apesar desses conceitos difíceis e fortes da filosofia, tudo que a gente está colocando aqui é em vista de uma abordagem pragmática, ou seja, as pessoas têm concepções de mundo. Cada um, vamos assim dizer, vive no seu mundo, apesar de viverem em relação umas com as outras, esses mundos, então, colidirem entre si, né? Às vezes se harmonizarem, às vezes haver disputas, conflitos, né? Mas cada um vive, então, a partir da sua própria filosofia. Para a gente entender o mundo, a gente precisa entender, então, esse sistema das filosofias e como elas se correlacionam. Então, para entender a própria vida cotidiana, a gente precisa desse conceito de filosofia, desse conceito de sistema das filosofias, desse conceito de sistema das autoconsciências, desse conceito de autoconsciência e desse conceito de razão como sistema das filosofias, ou o sistema das autoconsciências possíveis, né? Então, é um conceito bem pragmático para que nos permite compreender a nossa vida cotidiana, sem o qual a gente, de fato, não consegue compreendê-la. A partir daí, a própria noção de filosofia com F maiúsculo é considerar-se parte dessa verdade-razão e buscar essa verdade-razão. É isso que, no final das contas, se torna fazer filosofia. Ainda que alguns, ao fazer filosofia, não tenham consciência disso e digam, por exemplo, que não existe essa unidade da filosofia ou essa razão, eles estão buscando conhecer o mundo. Nesse sentido, estão buscando conhecer a efetividade, a relação entre os seres humanos, as formas de explicação, a natureza, e estão indo justamente rumo a essa verdade e razão, mesmo que de uma certa forma inconsciente. E essas filosofias que não pensam a razão não conseguem ordenar essas diversas pluralidades numa unidade que de fato é, porque não assume esse de fato é no qual essas filosofias estariam em relação, né? Mas mesmo assim elas fariam parte e, portanto, a filosofia pode ser vista então como esse, se ela tem consciência agora desse todo de conceitos que a gente está falando e da sua relação com a vida cotidiana, a gente pode entender que a filosofia é esse considerar parte da verdade, da razão e buscar ela. E isso é fazer filosofia. Talvez seja essa uma das coisas que mais agradam os filósofos, né? Ou as pessoas quando fazem filosofias e buscam conhecer o mundo, a vida, a si próprio, né? Esse conceito, então, de razão e de sistema das autoconsciências, sistema das filosofias, permite, então, uma descentração epistêmica, né? Esse conceito aqui é inspirado no conceito de descentração de Piaget, né? Não, ele não usa esse conceito, não é um conceito dele, mas o conceito de descentração ele vai mostrando como no desenvolvimento humano a gente vai tomando a realidade por aquilo que a gente é, acha que o mundo gira em torno do nosso umbigo, em torno da gente, pela nossa própria concepção de mundo, mas conforme essa concepção de mundo vai se expandindo, a gente vai percebendo que tem, por exemplo, no começo a gente acha que o nosso eu é todo mundo, depois a gente descobre que nosso organismo é um objeto em relação aos outros objetos, então é uma descentração em relação ao mundo físico, depois a gente percebe que é um ser humano no universo dos seres humanos, porque mesmo compreendendo um objeto e um mundo objeto, a criança acha que o mundo gira em torno dela, né? Que os pais giram em torno dela, eles giram mais ou menos mesmo, mas é como se todo o resto girasse em torno dela. Depois ela descobre que ela é um ser humano num conjunto de seres humanos, numa sociedade, então vai tendo uma descentração. E no caso aqui a gente tem uma descentração epistêmica, porque a gente vai passar a ter então a capacidade de lidar com as diversas visões de mundo, né? De tal forma com que, mesmo que você tenha uma visão materialista de mundo, uma visão subjetivista de mundo, todas elas vão poder ser consideradas, todas elas a gente vai poder entrar dentro dela
entender os conceitos dela, viver, num certo sentido, aqueles conceitos, a realidade daquela forma de ver, da outra também, e, portanto, viver essas diversas realidades. E depois, pensando como elas estão articuladas, viver um todo de compreensão no qual a gente enxerga essas compreensões como partes dessa compreensão maior, que você pode ir até ela, compreender ela, voltar, entender ela na relação, né? Sem que se perca, no final das contas, essa unidade de compreensão, né? Então, é nesse sentido que esses conceitos aqui colocados, de filosofia com F maiúsculo, de razão, de sistema das autoconsciências, de filosofia nesse sentido mais direto, permite uma descentração epistêmica. Mas é claro que, apesar disso, ela elabora um conceito de filosofia, ou melhor dizendo, uma certa base para a elaboração de filosofias que se pretende ser sólida, né? A gente vai discutir um pouco isso. Sólida no sentido de permanecer dentro das diversas elaborações de filosofia, né? Então, você, num certo sentido, tem que aceitar, se você aceita os conceitos que está aqui, a existência da razão e dessa forma de exposição dela, né? Algumas pessoas não aceitam esse conceito de razão, né? Alguns filósofos, né? Já que toda pessoa é, no final das contas, um filósofo, né? Em geral, porque julgam essa forma, essa concepção de razão autoritária, né? Que estabelece um certo privilégio para uma certa visão filosófica, que é essa da existência da razão, em detrimento das outras visões filosóficas, que, num certo sentido, a gente deveria considerar simplesmente essa pluralidade de filosofias, né? Então, na medida em que ela se coloca acima por fazer essa Aufhebung, essa superação das demais filosofias, ela está se colocando como autoritária e como tendo um certo privilégio frente às outras formas de pensar. Mas tem que se notar aqui que a razão se constitui, ou seja, faz parte dela, de todas as visões de mundo, né? de todas as filosofias, de todas as formas de ver. Não pode tirar uma delas sem que ela deixe de ser aquilo que ela é. Então, ela precisa, ela admite e ela necessita, né, num sentido de possibilitar de estar em relação, de ter que estar lá, né, todas as filosofias, e se constitui dessas filosofias. Ela é, num certo sentido, uma razão humilde aqui, né? Entre aspas, porque, em geral, a gente não atribui esse predicado, né, a um conceito, mas é uma razão humilde no sentido de que ela, não que ela se humilhe ou ela é menos que as outras, mas se humilha no sentido de que ela teria uma posição maior, né, de ser essa coordenação das diversas visões, mas ao mesmo tempo ela só é na medida em que ela só tem a sua a vida, a sua importância, na medida em que ela dá importância e vida também às outras formas de ver, né, e as considera, né, e traz isso para dentro de si. Então, nesse sentido, ela é o que a gente chamaria aqui de uma razão humilde, não, portanto, não estaria se colocando como autoritária ou privilegiando, até porque essa forma de ver permite que cada um veja como quer. É verdade que existe uma certa inadequação entre a forma de ver como quer, se ele não admite essa razão, né? Mas ainda assim é possível ver daquela forma, viver daquela forma, né? Então, nesse sentido que ela permite a liberdade e não seria exatamente autoritária, né? Para mim, parece que as pessoas que não aceitam a razão, né, como uma coordenação de todas as filosofias, é que se concedem um privilégio frente às outras, né? Porque elas estão vendo e estão dizendo, olha, não é assim, todas valem, essa daí da razão aí não vale, não é uma coisa que coordena todas as demais, né? Então, como se ela tivesse o privilégio de dizer o que é e o que não é, né? E se tornam com isso autoritários, porque não consideram a possibilidade da existência dessa razão. Porque também, se considerarem, isso autodestrói elas, porque é justamente isso que elas querem negar. Então, tudo bem, a razão possibilita que elas existem, mas elas não possibilitam que a razão exista de fato, né? E com isso elas se tornam, se assumem para si como se fosse a verdade do mundo, né? Uma verdade absoluta, que é daquela forma mesmo, né? Ainda que inconsciente para elas, porque justamente o que elas querem negar, quando negam uma razão, em geral, é a existência de uma verdade absoluta, né? Bom, e nesse contexto, a gente também pode usar um termo, espírito, para denotar uma autoconsciência no interior da razão.
Então, se a gente quer agora não só dizer que a gente compreende o mundo como a nossa forma de compreensão do próprio mundo, ou seja, que a nossa consciência do mundo é aquilo que é para a gente, o que é no mundo é a nossa consciência, né? E, portanto, a nossa autoconsciência. Agora, na medida em que a gente percebe que é uma autoconsciência dentro dessa compreensão maior, que é a razão, a gente vai chamar de espírito, na medida em que ela tem essa compreensão, né? Não vou justificar aqui porque estou usando esse termo, poderia usar qualquer um deles, mas é o que eu vou usar aqui para nós, né? Então, a partir dessa noção de espírito, que a gente tem um sistema de espíritos que vivem, se relacionam entre si, com a sua compreensão de mundo, sem a gente saber exatamente qual é essa verdade última, mas tendo certas propriedades dessa verdade última, de uma filosofia que busca essa verdade última, e, num certo sentido, atinge ela, porque tem esses conceitos que a gente está colocando aqui. Então, a partir daí, a gente tem um universo, um sistema dos espíritos, né? E a gente buscando compreender o mundo, a gente vai ver que não é mais, por exemplo, um materialismo que explica a vida, né, que é um tipo de visão filosófica, ou naturalismo que explica a vida, mas um idealismo da razão, idealismo porque está trazendo esse caráter inteligível da razão em jogo, né, esse ideal da razão, que é essas razões da razão que estão regendo esse mundo nosso do dia a dia, da nossa vida cotidiana, né? No qual se reconhece o mundo como a si próprio, como a manifestação da razão, né? Então, o próprio mundo é para nós uma manifestação da razão, né? Dessa compreensão de si universal, né? E nesse sentido que nós temos aqui, como já dito antes, a noção de noises, né? Ou seja, um conhecimento que está vivendo a si próprio, né? Bem entendido, eu estou vivendo o meu conhecimento do mundo, entendendo que isso é parte de um grande conhecimento, então eu estou vivendo esse grande conhecimento na medida em que eu estou vivendo esse meu conhecimento dele, que ainda não é completamente ele, mas é ele, porque é ele que eu estou entendendo e vivendo agora. E, em especial, a gente pode considerar aqui a razão como a totalidade da autoconsciência, ou seja, eu tenho uma consciência, eu tenho consciência de que o mundo para mim é minha consciência, então me torno autoconsciência, tenho noção da minha autoconsciência, tenho noção que eu estou dentro de um grande conhecimento do mundo, que é justamente o que eu estou buscando quando eu faço filosofia, estou buscando entender o mundo, estou vivendo ele aqui agora, esse conhecimento, né, essa forma de compreensão, né? E o que seria a razão, então, dentro dela, seria a totalidade da autoconsciência, se eu conseguisse compreender tudo, se tudo fosse consciente para mim, ou se esse todo fosse uma autoconsciência, no qual eu estou inserido, né? Então, a razão, nessa visão, acaba se tornando, por todos esses desenvolvimentos, essa totalidade da autoconsciência, né? E nesse, então, idealismo da razão, que não é mais um materialismo, que explica como o mundo funciona, são os conceitos que determinam a efetividade, né? Como as coisas se comportam, como as coisas são, a realidade, né? Com R maiúsculo, que incorpora nela todas as realidades, né? Então, é a partir dos conceitos, dessas compreensões, que a gente vai buscar compreender essa realidade. E, num certo sentido, esses conceitos vão permanecer independente das filosofias, das diversas formas particulares de se ver, né, a própria filosofia, né? A gente pode falar aqui, então, de um certo estudo da lógica, se a gente quiser, no sentido de um estudo do logos, dessa razão que está no mundo, né? Aliás, até no mundo físico. É interessante, por exemplo, pensar como isso surgiu na filosofia, né, lá com os gregos, que logos significa relação. Então, muitas vezes estava se falando da relação entre medidas, né? Por exemplo, aumentando o calor, né, na água, a água começa a se tornar ar, evaporando, né? Então, você tem uma relação entre medidas das coisas e logos significa também essa relação. Logos significa discurso, significa essa relação entre as coisas, significa até a ideia de proporção, né? De divisão, né, de proporção. Então, é a ideia de que você pode buscar essas relações entre as medidas, entre as propriedades no mundo e explicar essas relações, compreendê-las, inclusive do ser humano, né?
No caso, aí, principalmente de grego, a gente trabalhava com uma certa noção de physis, né, de física como physis, uma totalidade no qual o ser humano estava dentro, uma natureza que o ser humano estava dentro, mesmo os deuses estavam dentro da natureza. Então, esse logos é justamente essa razão ocorrendo, né, no mundo, aqui e agora. Né? Então, mais ainda, agora aqui, não preso aos gregos, mas pensando, né, dessa realidade, você tem esses conceitos que regem a nossa própria totalidade, a própria vida, né, nós próprios. Né? Então, a lógica pode vir a ser um estudo do logos, né? E aí a gente pode se perguntar, mas quais conceitos, então, eu tenho que usar, né, para compreender o mundo? E é exatamente isso que a filosofia vai nos trazer, esses conceitos que nos permitem pensar o mundo. Inclusive, numa filosofia mais contemporânea, conceitos que nos permitam entender mais a nossa realidade contemporânea de coisas que existem hoje que não existiam tempos atrás, por exemplo. Mas, no sentido mais geral, mais fundamentais, conceitos gerais e fundamentais que nos permitam pensar essa totalidade. Né? Então, você tem nessa filosofia uma determinação, né, dessa realidade a partir de conceitos. E, bem entendido, são conceitos da razão, e, portanto, não é o meu conceito, o seu conceito, o conceito de alguém dentro de uma cultura, são os conceitos neles mesmos. E as culturas são a apreensão desses conceitos, dessa realidade, dessa razão. Todas elas têm a sua importância, a sua vida. Né? É até interessante pensar que, por exemplo, desse ponto de vista, uma cultura, até mesmo considerada por alguns como primitiva, indígena, ela pode ter conceitos que nos aproximam mais da vida mesmo, daquilo que é importante do mundo, porque esses conceitos existem e essa cultura de fato conseguiu acesso a eles e a nossa não. Né? Então, ao invés de privilegiar a nossa cultura se coloca em relação a essa razão. E quando aparece uma outra cultura, a gente vai ver o quanto eles trazem de vida, de valores, de elementos que a nossa não dá, né? Nos colocando nessa razão e pensando nessa totalidade, de tal forma poder conciliar essas diferentes razões. Né? Mas então esses conceitos são da própria razão. Né? Em especial aqui a gente vai falar um pouco dos conceitos de filosofia, né? Consequentemente a partir da história dela, de ética, né, e sua história, de fim, né, no sentido de meta da história, de arte e a sua história, de religião e a sua história, né, de forma breve, claro. Então, o primeiro conceito, que é de filosofia, é esse conceito que a gente colocou aqui, já exposto, né, uma elaboração de filosofias rumo à razão, a essa totalidade da autoconsciência. Né? Ela nos permite, então, a compreensão do sistema das autoconsciências, do sistema dos seres humanos, que é o que a gente estava buscando compreender no início. Né? Ela inclui nela as ciências contemporâneas como parte delas, porque elas são compreensões dessa própria razão que está no mundo, em especial se manifestando na natureza, no caso das ciências naturais, ou se manifestando nos seres humanos, no caso das ciências humanas. Né? E as visões filosóficas, né, no geral, né, são parte dela, né? Porque conceitualmente elas não é essa própria razão, né? É uma parte dessa razão. Então as visões filosóficas são necessariamente partes da razão, dessa totalidade da autoconsciência. Né? Então veja que, por mais que a gente não entrou no detalhe de cada uma das filosofias e o que elas contribuem para a filosofia, com F maiúsculo, para essa compreensão maior do mundo, e sempre um autor tem algo a nos acrescentar para melhorar a nossa compreensão do mundo, né? Mesmo que a gente não entrou na particularidade das filosofias, esse conceito de filosofia aqui nos basta nesse início. Né? E vai sempre se manter, poder ser mantido com as outras filosofias, ainda que a gente às vezes estude uma filosofia que nega esse conceito de razão, não tem importância, ele vai trazer vários, mesmo a gente admitindo esse conceito de razão, ele vai trazer vários elementos que nos permite compreender como o mundo funciona, como aquele filósofo funciona, como as pessoas que pensam daquela forma agem, né, em função daquela filosofia. Então, nesse sentido, todas têm o seu valor, e muitas vezes até mostrar o que a gente está fazendo de errado, por exemplo, se assumindo ser essa própria razão, enquanto, no final das contas, a gente é uma filosofia também como parte dela e não ela própria, já que ela, vamos assim dizer, não precisa de defensores, é ela que nos defende, porque a razão é. A gente não precisa fazer nada para que a razão seja.
Então, é ela quem diz o que é verdadeiro e falso, né? Então, a razão aí não é uma visão filosófica particular. Então, muitas vezes é importante filosofias que criticam a visão racional para mostrar até que ponto a gente está conseguindo se aproximar dessa razão que é, ou a gente está se nos considerando essa própria razão sem sê-la, né? Num certo sentido, assim, para complementar um pouco esse conceito, a meta dessa filosofia é a contemplação em ação, né? Você vê as razões do mundo acontecendo, nele acontecendo e agindo, e junto com essas razões viver o mundo conhecendo, né? Num certo sentido, tendo atenção, conhecendo as nuances, né? As razões maiores que regem esse mundo, né? Então, nesse sentido, o fim último, vamos assim dizer, supremo dessa caminhada filosófica seria chegar a essa contemplação em ação, né? E contemplação é uma palavra que é sinônima em filosofia de especulação, né? Que significa olhar de cima de uma torre, ver, né? Ter uma visão geral, né? Especulação e contemplação, especulação então não está aí no sentido comum do termo, como se fosse só uma viagem, né, uma ideia que não tem nada a ver, mas nesse sentido de contemplação. E a gente pode falar aqui de uma filosofia especulativa, porque ela busca esse estágio de compreensão da totalidade, de determinação do que as coisas é, porque a gente viu que as razões determinam o que as coisas são, né? Ok, a partir daí, então, a ética se torna um estudo das relações, né, das razões entre os espíritos, ou seja, entre as autoconsciências no interior da razão, no interior dessa totalidade da autoconsciência, até daquilo que a gente pode conhecer. Né? É uma ética de como as coisas são, né? E não como elas devem ser. Não é uma ética do dever ser, mas como elas são. O que ocorre é que, dependendo de o que cada ser humano é, se ele tem a compreensão disso, se ele tem a humildade da razão e considera os outros seres humanos uma totalidade, ou se ele simplesmente se coloca contra os outros seres humanos, ele vai ter consequências dessa atitude, dessa postura dele frente a essa razão. Até porque essa razão existe e tem essas consequências. Uma delas, que a gente pode apresentar assim, em linhas gerais, é que a gente viu que o outro é parte da gente. Então, acontece muita coisa quando a gente considera que o outro não é parte da gente, que a gente não está no mundo do qual a gente é parte, né? E se isola, um isolamento que não é possível. As pessoas começam, por exemplo, a construir muros para se proteger essa identidade que ela criou para si, mas uma identidade que, em algum momento, vai ser posta abaixo, nem que seja na morte desse ser humano que vai vir. Então, a ética não é mais simplesmente um estudo do que deve ser, né, do dever, mas um estudo do que é. Ela, então, possibilita responder a conflitos sobre pluralismo de valores, né, estabelecendo, então, que valores mais universais é o que representam melhor essa relação, uma relação harmônica, né, mais estável, mais duradoura, mais feliz entre as pessoas, né, mas tem nuances aí, de fato a ética, né, é uma área da filosofia, tem muita coisa a ser discutida. Eu estou dando aqui simplesmente como essa filosofia vai então ver essas relações e poder tirar elementos, né, daí. Ah, a gente vê então um certo fim da história, no sentido de meta da história, não no sentido de acabar, né, que seria o espírito, né, essa autoconsciência no interior da razão, reconhecer, né, então, portanto, tornar para si o que ele é em si, ou seja, espírito, autoconsciência no interior da razão, né, no interior da totalidade da autoconsciência, né, é, e, nesse sentido, a gente vai cada vez mais caminhando para isso, porque não tem outro jeito, é isso que a gente é, a gente pode negar. Se a gente nega, a gente sofre, porque a gente não consegue ordenar direito a nossa vida, não se relaciona direito com as outras pessoas, com a natureza, e isso gera consequências que vão levar a sofrimento, que nos leva a adequar a nossa compreensão com a compreensão daquilo que o mundo é, enquanto compreensão, ou seja, nos leva a buscar conhecer a razão, nos leva a buscar conhecer essa totalidade da autoconsciência. Então, de diversas formas, ela funciona como aquilo que está movendo essa razão, como aquilo que está movendo, né, as coisas na direção dela, né? Seja porque ela dá prazer, ela é desejável, seja porque ela é mais uma compreensão maior, tem mais ação, tem mais poder, por vários motivos. Então, ela funciona como um primeiro motor, mas como ela é ela,
em certo sentido, ela é imóvel, então, como um primeiro motor imóvel. A arte, ela vai se mostrar, então, como uma exposição num objeto sensível, né, dos momentos e conteúdos da razão, da totalidade da consciência, né? Então, toda obra de arte acaba sendo um signo de um significado maior que ela carrega, não sendo só aquele objeto, mas estando nessa dependência com a totalidade da autoconsciência, numa cultura, né? Na história de um povo, né? Então, ela é a exposição sensível de tudo que pode ser vivido pela consciência humana, inclusive de forma ética e religiosa, que é representado em uma obra de arte sensível, cuja significação ultrapassa a sua realidade meramente material e é elevada à sua relação com as demais partes da razão, totalidade da autoconsciência, no interior da história, da cultura, né, da humanidade e de um povo. Né? Então, esse é o conceito de arte. A partir dele, a gente pode, então, estudar a própria arte, a própria história da arte, como a gente evolui, como a própria forma de expressão artística nas obras de arte vão mudando, os novos meios que surgem, então as novas expressões. E, por fim, a religião se dá pelas diversas formas de apresentação, ainda imperfeitas, dessa razão totalidade da autoconsciência na representação. Imperfeita, sobretudo, pois a representação não é a forma adequada de apresentar-lhe, né? E sim a filosofia, a compreensão dela, né? Dessa razão, dessa totalidade autoconsciente, mas de alguma forma o ser humano, né? Enquanto uma autoconsciência, entende que tem dentro dele essa totalidade da autoconsciência, que tem todas as forças, todos os poderes, toda a consciência, né? Um certo poder no sentido de que é aquilo que diz como o mundo é, como tem que ser. Então, todos esses sentimentos, essas representações religiosas, surgem de uma busca de descoberta e são faces, momentos, lados dessa totalidade da autoconsciência. Né? Então, com esse conceito de religião também, a gente pode compreender a própria história e evolução da religião na história, né? E inclusive das formas de religião que uma filosofia traz, por exemplo, uma filosofia materialista que acha que a matéria é aquilo que dá subsistência ao mundo. Então existe uma certa religiosidade da matéria, uma religiosidade do universo, no caso de um naturalista que diz não, o universo é o que existe, a gente tem que estar em conexão com ele, e não uma certa representação de Deus. Esse universo não é só o universo nesse momento presente, mas tudo aquilo que ele pode desenrolar e ser. Então, no final das contas, esse universo está fazendo o papel da razão aqui, né? Da totalidade da autoconsciência, se a gente conseguisse compreender essas razões, né? Então, a gente vê como esse conceito de religião é muito interessante e útil para compreender as diversas filosofias, né? Novamente, vejam que todos esses conceitos são uma visão pragmática, porque está buscando coordenar as diversas visões das pessoas a respeito do mundo, supondo que elas têm a sua verdade, a sua realidade, supondo que existe algo maior, que elas são, de fato, uma expressão, uma forma de ver daquela verdade, então elas não são meramente falsas, né, uma ilusão, né? E, portanto, está explicando a vida cotidiana, o nosso dia a dia, né? Sem o qual a gente não consegue entender o homem, né? E, por fim, então, a gente pode chegar numa certa noção de espírito absoluto. Né? A gente viu que espírito era uma autoconsciência no interior da razão, essa é a forma com que a gente estava definindo o que é espírito. E, na medida em que eu falo de uma totalidade da autoconsciência, eu posso pensar essa própria razão como totalidade da autoconsciência, ou seja, sendo a consciência, autoconsciência máxima, no qual estão contidas todas as autoconsciências, né? Como a totalidade da autoconsciência, a autoconsciência como totalidade, então a própria razão como autoconsciente, né, como consciente de si. Ela então seria uma autoconsciência no interior da razão, mas que ela é ela mesma, né, portanto a razão absoluta, a verdade absoluta, nesse sentido espírito absoluto, uma autoconsciência absoluta que se sabe, né? Então esse seria o nosso conceito aqui de espírito absoluto. E aqui, nesse contexto, agora numa filosofia que considere a existência do espírito absoluto, né, se pode falar de uma certa religião revelada, revelada no sentido de que é a compreensão desse espírito absoluto que está revelando a existência dele, então ele está se mostrando ele mesmo, né, em contato direto, né, sem véus, para uma compreensão que consiga compreendê-lo e vê-lo no mundo.
e, portanto, é uma religião, mas que não é mais uma religião da representação, como as demais, é uma religião conceitual, que tem um contato direto com essa compreensão, se vê no interior dela e vê esse próprio espírito como produzindo a realidade que nós estamos, as diversas formas de ver, de existir, né? A própria natureza que dá existência a essas diversas formas e por aí vai, né? Então, nós, espíritos, autoconsciências no interior dela, da razão, né, dele, né, do espírito absoluto, nos autoexpomos, ele, em um movimento no interior dela, dele, né, seguindo as razões, ou ainda a sua razão, né, seguindo as suas razões, ou ainda seguindo a sua razão. Né? Então, essa é propriedade, por exemplo, dessa religião revelada. A filosofia como espírito absoluto é a mais completa e supera, Aufheben, todas as demais compreensões do mundo, da vida, de nós próprios e da totalidade, na medida em que todas estão contidas nela e ela as explica e compreende. Né? Ela eleva ao máximo a razão como, aqui pegando uma frase, né, a verdade existente em si e para si. Né? Esse espírito absoluto seria a verdade existente em si e para si própria. Né? A própria filosofia pode ser compreendida como a atividade de autoexposição da razão e espírito absoluto e da compreensão da vida e de nós próprios. É um movimento interior, pois é tanto interior ao espírito absoluto, em que tudo está contido, quanto é interior a nós próprios, enquanto em cada um de nossos eus, o espírito absoluto, né, a totalidade da autoconsciência, é a verdade desse próprio eu, né? Cuja expansão do conhecimento de si, né, do que se é, porque a gente é essa própria verdade, esse próprio Espírito absoluto se manifestando, porque nada existe isolado, né? E a gente é uma compreensão dele que cada vez aumenta, a gente já viu que o outro está dentro da gente, porque na verdade o outro está dentro desse Espírito absoluto e a gente está conhecendo, né? Então, cuja expansão de conhecimento de si leva justamente ao Espírito absoluto que se mostra em nós. No interior do Espírito absoluto, tudo está, então, em movimento. Né? Inclusive o nosso reconhecimento do todo que ele é. Tal reconhecimento não é o conhecimento específico de tudo, então o reconhecimento desse Espírito absoluto como compreensão não é compreender todas as coisas e cada uma no seu detalhe, mas o reconhecimento de tudo no todo, né? Nesse todo que ele é. De tudo como conhecimento, dentro desse conhecimento maior. Né? Cujo conhecimento específico para nós vai sempre se expandindo. O conhecimento desse todo específico vai sempre se expandindo, mas, entretanto, uma vez que se chega ao conceito do todo como espírito absoluto, nele se mantém, nele se pode manter, porque é sempre esse todo de conhecimento que a gente está buscando compreender, e esse todo de conhecimento que rege a nossa vida, a natureza, a vida em geral, os seres humanos, né? Embora os elementos mais específicos que o constituem continuem em sua eterna exposição para nós. A gente está cada vez mais compreendendo os conceitos que permitem a nossa organização, a organização do mundo, ou seja, essa transformação da nossa própria vida, natureza, em compreensão, né? Na compreensão que ele é, esse próprio reconhecimento dele em cada coisa. O Espírito Absoluto tem, então, os caminhos que levam a ele, né? Um primeiro motor imóvel, como a gente viu que a própria razão era, né? E a gente pode, então, aqui falar de uma filosofia espiritual, porque considera esse conceito de espírito, e mais, porque o espírito absoluto é o conceito supremo, né, que está regendo tudo, e especulativa, porque justamente ele tem essa compreensão de todo, essa visão de tudo, né? Então, por isso, filosofia espiritual especulativa. Cabe notar que tal esfera do espírito absoluto permite justificar e explicar a ética, a história, as artes e sua história, a religião e sua história, e a filosofia e sua história. Certamente essas atividades fazem parte do mundo dos comportamentos humanos e, nesse sentido, são explicadas, né, como comportamento humano. Terminando a nossa exposição, eu devo dizer, né, por justiça, que ela tem uma inspiração hegeliana na obra de Hegel. Então, apesar de eu ter exposto os conceitos aqui, ela vem de uma certa leitura e interpretação da obra de Hegel, daquilo que ele quis dizer
no seu sistema. Por isso está ligado diretamente à interpretação do sistema da filosofia de Hegel, mais do que um pensamento dele aqui ou ali, numa área ou outra, né? Então, eu tenho que reconhecer aqui que eu sou devedor da forma de ver de Hegel da filosofia, né? E que é isso que, num certo sentido, inspira todos os conceitos que estão aqui. Entretanto, como eu salientei, e eu não falei o nome dele até agora, ou citei qualquer obra dele, do ponto de vista do conceito, dos conceitos que estão aqui, pouco importa que foi Hegel que fez, ou se teria sido outro filósofo, ou que isso, se acabar a nossa cultura, outro filósofo venha descobrir isso em outro tempo, e aí vai. O que importa são os conceitos mesmo. Aliás, isso para mim, inclusive, para o próprio Hegel, né? Ele dizia que enquanto uma filosofia tem algo de particular do filósofo, ela não é propriamente filosofia. Não tem que ter só a sua particularidade, tem que ter isso que é universal da coisa mesma, né? Então, isso para dizer que, então, do ponto de vista da exposição conceitual, que pouco importa que ela tenha vindo de Hegel, mas, de fato, numa compreensão maior da nossa cultura, de como isso chegou até aqui, ela vem justamente por essa revelação, em certo sentido, do que a filosofia hegeliana traz. Por que revelação? Porque se não fosse uma revelação que tivesse sido feita pelo próprio Hegel, seria uma invenção do Hegel. E Hegel não acha que é uma invenção, ele acha que ele está descobrindo a coisa mesmo. E, nesse sentido, vem dessa revelação que Hegel estaria trazendo ao mundo, né? De certas verdades. Outras pessoas revelam outras verdades, né? A revelação não é própria dele, né? Ou seja, na medida em que toda a filosofia traz certas verdades a respeito do espírito absoluto, todas elas são uma forma de revelação, mas nesse caso uma revelação à humanidade, né, à compreensão humana na humanidade da existência desse ser supremo e fundamental que é o espírito absoluto, né? Então, aqui, o que eu estou apresentando, no final das contas, acaba sendo uma interpretação da própria filosofia segundo Hegel. Veja que eu digo filosofia segundo Hegel, não filosofia hegeliana, porque uma filosofia não é hegeliana de fulano Beltrano, é filosofia, compreensão do mundo, compreensão do todo. Então, a forma com que Hegel compreendia a filosofia, os conceitos, alguns dos seus conceitos, principalmente, né, os conceitos centrais que dão subsistência ao sistema, que mostra ele como esse primeiro motor imóvel, expondo os outros conceitos, que mostra a importância de conceitos para fundamentar o mundo, né, no idealismo absoluto, no idealismo especulativo, que é como Hegel se denomina, né? Então, aqui o que a gente apresenta é uma interpretação da própria filosofia segundo Hegel, né? Que eu denomino interpretação espiritual especulativa, pelos mesmos motivos, né? Fala do espírito, em especial do espírito absoluto, como o elemento, o ser supremo dessa realidade, especulativo, porque essa visão total, né? Ele é essa visão total, esse conhecimento total, ele é esse poder total que está presente em todo lugar, na verdade, onde todo lugar está nele. Alguns intérpretes consideram que não é isso que Hegel está falando na filosofia dele, né? Bom, ao fazerem isso, me dão uma grande honra, né? Porque, se for assim, o que eu acabei de apresentar aqui seria um sistema, né? Uma filosofia que supera a filosofia hegeliana. Em que sentido? No sentido do próprio Hegel, em que contém nela os princípios particulares da filosofia segundo Hegel, porque tudo aquilo que Hegel coloca eu consigo reinterpretar em termos desses conceitos que eu coloquei aqui, bem como dos princípios das demais filosofias, que até a do Hegel contém. Ele mostra como ele tem nele o princípio do ser, de Parmênides, do devir, de Heráclito, e aí vai. Então, a minha, na medida em que contém todas essas, a minha, entre aspas, seria então a filosofia que consegue superar e coordenar todas as outras, né? Entretanto, eu penso que o que eu estou apresentando aqui não é a minha filosofia ou a minha visão da filosofia, é apenas uma interpretação mesmo da filosofia segundo Hegel, né? Que eu chamo de interpretação espiritual especulativa, não a minha interpretação da filosofia, né? É só isso, grato por estarem aqui até agora.